Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de função do segundo grau. A função do segundo grau ela é representada por uma parábola. A parábola ela é uma curva aberta que pode ser voltada para cima ou para baixo. Nós temos aqui esses dois exemplos. Lembrando que aqui é o plano cartesiano que está em verde, né? O x, reta x, que está na horizontal, e o y na vertical. A parábola ela pode ficar localizada em qualquer parte deste plano cartesiano, bom? Tanto para cima quanto para baixo. O que nós chamamos de concavidade é esta parte aberta daqui. Isso aqui é a concavidade. Como nós podemos saber se essa concavidade ela vai ser voltada para cima, como neste primeiro, ou para baixo, como no segundo exemplo? Vai depender da função, da representação dessa função. A função ela é representada por ax2 mais bx mais c. Quem vai ser observado para saber se a concavidade é para baixo ou para cima vai ser o A. Deixa eu colocar esta daqui para cima, né? Ela tá para baixo, é uma para baixo, uma para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse A aqui, ele vai me indicar. Quando esse A for positivo, ou seja, o A for maior que zero, ela vai ser voltada para cima, a parte aberta, a concavidade. Então, A maior que zero significa que o ar é positivo. Quando a concavidade for voltada para baixo, significa que este A ali, da representação da função, ele é negativo, ou seja, ele é menor que zero. Então, a concavidade fica voltada para baixo. A negativo. Vamos continuar aqui dando alguns exemplos para vocês do dia a dia. No nosso dia a dia, nós temos aqui esse primeiro exemplo, né? São os cabos de sustentação de uma ponte. Ele forma uma parábola com concavidade voltada para cima. Temos um outro exemplo aqui abaixo, que é a entrada no formato, né, de uma parábola também. Então, a entrada de um túnel tem a concavidade voltada para baixo. Vamos falar um pouquinho sobre os coeficientes. Coeficientes são os números que vão substituir esses valores aqui que estão incógnitos, tá bom? Então, é um trinômio do segundo grau. Se você observar somente esta parte aqui, depois do f de x, porque o símbolo f de x é o que representa a função, que diz que vai gerar um gráfico, né? Esse fx, ele também pode ser chamado de y, né? Fx ou y é a mesma coisa. Então, o que vem depois do sinal de igual aqui do f de x é uma equação completa de segundo grau, tá? ax2 mais bx mais c. Isso aí vocês viram no nono ano. E quem são os coeficientes? Os coeficientes são esses, o a, o b e o c. Vamos a alguns exemplos aqui que eu deixei e destacar o coeficiente de cada função aqui abaixo. Nós temos essa primeira função, 5x2 mais 3x menos 7. Então, vamos destacar aqui os coeficientes. Nós temos um coeficiente A, que é 5, o coeficiente B, que é 3, e o coeficiente C, que é menos 7. Se eu tivesse que olhar essa parábola daqui, ela seria para cima ou para baixo? Tempinho, quem pensou para cima acertou, porque o 5 aqui é positivo. Se o meu A é positivo, então ela fica voltada para cima, né? Fica neste modelo aqui para cima. O próximo, vamos ver quem são os coeficientes. O A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado. Quando não tem nada na frente, gente, é número 1, tá? Mas o x ao quadrado está aqui, então eu tenho 1x ao quadrado. O B é o que acompanha o x, então, ó, pega o sinal junto, é menos 5. E o C não tem. Quando não aparece, o C é aquele que não tem a incógnita, não tem x. Quando não aparece, a gente coloca o zero. Se eu tiver que representar esta parábola, eu vou representar ela com a concavidade também para cima, porque o meu A é 1 e 1 é positivo, né? Então, essa aqui também vai ser para cima. Bom? Agora, o outro.
eu tenho aqui, ó, um A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, meu A aqui, ó, é menos 2. Meu B não tem, porque não tem nenhum número acompanhando só o x. Então, eu coloco 0. E o meu C vai ser o 10. Nesse caso, como o meu A, ó, é negativo, vai ser para baixo. A concavidade voltada para baixo. Próximo, eu tenho aqui uma função 3x mais 9. Bem, vamos lá então. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Se não tem, a gente coloca 0. O B é quem acompanha o x, então vai ser 3. E o C é quem não tem, né, nenhuma letra, nesse caso aqui não tem x, vai ser o 9. Quando isso aqui acontece, de eu ter um A igual a 0, significa que ela não é uma função de segundo grau, porque para ser de segundo grau tem que ser elevada ao quadrado, que é justamente até o que gera o nome de função quadrática. Então, gente, isso daqui não é uma função de segundo grau, tá bom? Então, a gente bota, não é função de segundo grau. Agora nós vamos para os cálculos dos f de x. O cálculo é da mesma maneira que é feita na função do primeiro grau. A gente pega o valor dado e substitui no lugar do x. Então, nós vamos fazer isso. Se eu dou uma função, que é essa daqui que está no meu enunciado, aqui em cima, essa daqui, ó, é a função que eu tenho, vou até destacar ela aqui com outra cor, vamos botar aqui, ó. Se eu dou essa função daqui e estou pedindo o f de 2, significa que no lugar do meu x, aqui, eu vou colocar o 2. Então, eu vou destacar aqui, ó, onde tem o x, eu vou trocar pelo número que foi dado aqui, ó. Foi dado esse número 2. Então, nós vamos trocar por 2 e no de baixo aqui na B, nós vamos trocar ele por 0 e vamos calcular normalmente. Então, vamos fazer essa troca, então. Eu, no lugar do x, coloco 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado menos 7. Como é 7x, significa que está multiplicando. Então, ó, 7 vezes 2 mais 10 igual. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, porque eu repito a base 2 vezes, tá bom? 4 menos 7 vezes 2, 14, mais 10. Resolvendo essa conta daqui, nós vamos ter 4 menos 14 é menos 10, porque fica o sinal do maior, né? Tenho 4, devo 14, fico devendo 10. Então, ó, menos 10 mais 10, o resultado é 0. Vamos fazer o próximo agora, para a gente poder fazer a substituição agora por 0. Vamos pegar a mesma conta aqui de cima, né, essa daqui, e substituir agora por 0. Se eu tenho x ao quadrado, eu vou colocar 0 ao quadrado, menos 7 vezes o 0, novamente, no lugar do x, e o mais 10. Agora, nós vamos colocar 0 vezes 0. 0 vezes 0, gente, é 0, né? Que é o 2 ao quadrado aqui, é 0 vezes 0. Então, aqui vai dar 0 menos 7 vezes 0 é 0, mais 10. Se você não quisesse escrever, nem precisaria, bastaria você cortar aqui assim, ó. Porque você sabendo que dá 0, você já pode até cortar. E aqui só sobrou, né, o meu 10 como resposta. Vamos para o exemplo 2 aqui, que está pedindo 2 itens. Dada a função RR, essa função aqui RR, que tem uma setinha, ela significa que são dos números reais, tá? Eles podem ser positivos ou negativos. Então, o que me importa aqui é a função que foi dada, vou destacar ela aqui, essa função daqui, ele quer que determine os coeficientes. Coeficientes é você me dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, o A daqui, ele vai ser igual a 1, né? Que é quem acompanha o x ao quadrado. O B, ele é igual a menos 8 e o C igual a 10. Agora, nessa de baixo, está pedindo para você calcular
fx igual a menos 5. Então, é diferente da de cima. Aqui em cima, eu estava colocando o número dentro do parênteses aqui do f, ó. Então, significa que ele estava substituindo o x. Então, eu peguei, tirei o x e coloquei o valor de dentro. Nesse aqui embaixo é o contrário. Ele está querendo dizer que toda essa conta daqui vai valer menos 5. Ou seja, eu vou trocar esse fx aqui, esse aqui, eu vou botar menos 5. Então, é como se ficasse assim, ó, menos 5 igual a toda a conta ali que eu tenho. É toda essa conta daqui, ó. x2 menos 8x mais 10. Então, eu vou ter que resolver essa conta. Eu só vou organizar jogando esse menos 5 aqui, botando assim, igual a menos 5 lá do outro lado. Então, eu vou organizar assim, da seguinte maneira. x2 menos 8x mais 10 igual a menos 5. Eu só joguei menos 5 para o outro lado para a visualização ficar melhor. E o que é isso daqui, gente? Isso daqui é uma equação de segundo grau, né? Completa. Essa equação de segundo grau aqui completa, você pode resolver de duas maneiras, né? Pela soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula que vocês aprendem lá no 9º ano, e nós vamos fazer a revisão disso para a gente poder encontrar isso daqui. Ao encontrar aqui por essa fórmula de Bhaskara, a gente acha x1 e x2, né? A gente vai achar o x1 e o x2 como resposta. Isso daqui também nós vamos usar para a raiz da função, né? São as raízes da função, esse x1 e x2. Então, nós vamos fazer a revisão disso daqui na próxima aula. Porém, quem consegue fazer esta conta, eu vou deixar essa conta aqui de segundo grau, tá? De equação de segundo grau para vocês resolverem. Aí na próxima aula eu já vou chegar corrigindo essa daqui para a gente dar continuidade à revisão e à função de segundo grau. Tá bom? Beijos e até a próxima aula.